Bom dia, amigos. Boa segunda-feira. Cá estamos de volta, eu e o Jorge André, para conversarmos aqui sobre o quarto capítulo da obra, Os Arquivos da Alma, que, como sempre, ela inicia com algumas questões para serem estudadas e depois ela faz um relato da vida dela. Então, hoje nós vamos estudar essas questões, que vão tratar basicamente do perispírito. E aí a gente vai aqui ter um momentinho de estudo realmente, não é isso, Jorge André? Seja bem-vindo, Jorge. Com certeza, Dora. Dando aí boa-vinda a todo mundo, né, nesse início de semana. E realmente a gente preparou aqui uma complementaçãozinha também, né, e nas obras básicas que fala de perispírito, juntamente com o livro, né, da Ivone Pereira. Então, nós vamos aqui fazer uma prece inicial, envolvendo você que está aí nos acompanhando, pedindo a espiritualidade amiga, ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que envolva a todos em harmonias de paz, de equilíbrio, para que estejamos todos, no momento em que estivermos participando dessa aula, assistindo essa aula, possamos realmente estar dispostos ao entendimento, que a espiritualidade nos auxilie também nas nossas intuições, abra o nosso campo mental, para que a gente possa realmente compreender esses ensinamentos que são precisos e que não estão sendo direcionados a nós, não foram direcionados a nós por acaso, quando a nossa irmã escreveu essa obra. Então, gratos a Deus por mais esse dia, nós vamos iniciar a nossa conversa. Bom, então vamos começar. Nós temos aqui um slide para vocês irem acompanhando, do início do capítulo, que traz essa questão do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 399, aonde os espíritos dizem que, mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas experiências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas que, mesmo em certas circunstâncias, lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem com fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. E aí, seguindo, temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 11, e não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. Então, aqui, basicamente, inicia a questão, como ela vai falar dos arquivos da alma, a questão das lembranças, que os espíritos superiores, eles podem, sim, suscitar lembranças com fim útil, mas também sabendo que nós recobramos essa lembrança do passado também quando nós estamos com o corpo adormecido. Quando a gente dorme, a gente adentra o mundo espiritual e a gente toma consciência de nossos atos anteriores, por que a gente sofre, se a gente sofre com justiça. E aí, Jorge, já está dizendo para nós, não adianta dizer que a gente não lembra de nada, a gente não lembra acordado, né? Mas no sono a gente lembra, e quem sabe por essa razão, muitas vezes a gente vai dormir entristecido, revoltado com a situação, e no outro dia já, vou cuidar disso aqui, deixa para lá, eu vou superar, vai ser possível ir adiante e tudo mais, porque o sono foi um bom conselheiro. Será que é isso, Jorge? Heitor, a gente parte do princípio, né, do hábito. Então, se a gente tem um hábito, né, de se alimentar, tomar um café da manhã, né, tranquilo, tem um hábito de fazer uma oração assim que acorda, né? Aquele hábito vai nos dando uma, uma espécie de vida mais consciente sobre nossos vícios e os nossos defeitos. O que é que isso tem a ver com o perispírito, Jorge? Tem tudo a ver. Se você é espírita, seja qual a religião que você for, se você tiver
entendimento que você tem um corpo fluídico, né, que vai lhe dar uma mobilidade muito mais rápida, muito mais a nível de pensamento, e que quando você dorme, esse é o mecanismo de start, né, e você começa a analisar sobre isso, isso não é mais um mistério, isso não é mais uma ficção científica, isso é uma verdade. E você consciencialmente começa a fazer esse exercício. Então, são vários e vários médios, e eu dei uma paradinha aqui, né, por cada sinal, É a são vários e internet vários aqui. médios, são vários e vários médios que já começam a treinar isso, tornando-se um bom hábito, e a partir daí, eles fazem exercícios extremamente valorosos. Por exemplo, uma coisa que eu tenho treinado muito aqui é quando eu estou passando por um problema a nível, seja ele qual for, pessoal, né, social, espiritual, eu faço uma prece à noite e digo assim: meu Deus, meu anjo guardião, me leve para encontrar essa pessoa, para eu conversar, né, com os nossos anjos guardiães. Eu já fiz isso em situações até comerciais muito difíceis, né, em situações de perícia, situações assim, de coisas, meu Deus, por que isso está acontecendo? Quando eu acordo de manhã, eu acordo assim com aquela alegria sem lembrar, mas o dia se desenrola plenamente e as soluções vão acontecendo, né? Então, quantos casos de família, quantas situações difíceis de pai, mãe, filho, né? Às vezes com problema, peça para você, ao se desligar, usar o seu corpo fluídico, o seu perispírito, para você ir a regiões para estudar, a um hospital para se tratar, né? A passeios de aprendizado. Então, a gente começa a normalizar o mundo espiritual. É isso que a gente precisa. Então, o perispírito tem que ser quebrado, esse paradigma de uma coisa assim, aquela coisa meio que fictícia, né? Que as pessoas assistem um filme Nosso Lar e acham que é só o nosso lar, né? Ali o filme. Existe o livro, existe toda uma profundidade sobre isso, né? E é interessante, Jorge, isso que você comentou, justamente porque a vida não para, porque a gente dorme, a vida continua no mundo espiritual. E lá nos acompanha o problema, a dificuldade, e de repente a solução também pode vir de lá para cá. Para quando a gente despertar, se aquele eureka já tá aí, eu não sabia como fazer, agora eu já sei como fazer. Então é bom a gente realmente conhecer a função, como nós vamos ver desse perispírito, para que ele serve, como é que nós estamos utilizando ele para a gente se conhecer melhor e saber melhor viver. Bom, então, nós vamos aqui buscar nesse slide que segue, já adentrando o estudo, que nos diz que o estudo do perispírito, sua organização, suas propriedades, sua utilidade, necessidade na organização humana, suas possibilidades verdadeiramente fabulosas, encantadoras, constituem, por certo, uma das maiores atrações da doutrina dos espíritos. Então, veja bem, organização, propriedades, utilidade, necessidade, possibilidade, quanta coisa a gente tem que estudar para entender verdadeiramente o que é esse perispírito, que os espíritos nos dizem que é um envoltório, que os espíritos se apresentam e com o qual no mundo espiritual assinalam sua vivência, que é um importante produto do fluido cósmico universal e é uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma, e que é de natureza semimaterial. Isso aqui tem coisa que daria um programa só sobre esse parágrafo. Mas a gente não vai aprofundar o ponto de estudar só sobre o perispírito. Aqui é para a gente ter noção do porquê desses arquivos da alma, como ela fala. Então, veja bem, como bem o Jorge falou e como nós sabemos, quando a gente adentra o mundo espiritual, tem um corpo que nos acompanha, que é o espírito, o espiritual, que é o perispírito. Mas eu vou primeiro pedir que o Jorge comente esse slide para depois eu também dar a minha contribuição. E Dora, quando você falou de perispírito,
embora a gente esteja estudando, né, a nossa querida médium maravilhosa, Ivone Pereira, tem um livro que eu vou sugerir aqui, que é esse do Gaziel, né, Perispírito, o que os espíritos disseram a respeito, do Gesiel Andrade. É um livro que eu acho um dos mais completos, né? Na época, até você que me indicou esse Sim, livro, comprei na época lá na eu Livraria creio. Harmonia, né? 2011. Então ele fala o seguinte: o perispírito é portador de expressiva capacidade plasmadora. O perispírito registra todas as ações do espírito. O perispírito é o corpo intermediário que a gente já sabe. O perispírito ele é o órgão intermediário responsável pela programação e formação do corpo material. Então, assim, às vezes a gente nem faz esse link, né? Perispírito o perispírito do espírito reencarnante atua como seu conteúdo vibratório. O perispírito transfere as condições espirituais para o embrião em desenvolvimento. O perispírito retrata as condições de espírito, definindo a saúde, enfermidade, beleza, feiura, altura ou pequenez. É a modelador, é a forma, né? O espírito sabe estar sob o comando do espírito, que é o engenheiro que modela a aparelhagem, a maquinaria fisiopsíquica que se vai utilizar na jornada humana. O perispírito modela e imprime as células de informação que o espírito necessita para se recuperar, ascender e resgatar. E a doutora Marlene, ela fala também, né, na questão na alma da matéria, no livro, que a gente consegue, a gente tem um corpo quântico, né? Por isso que todo dia a gente está drenando as coisas boas e as coisas ruins e se refazendo através desse instrumento maravilhoso que é o perispírito. Então, já já a gente vai estar o ser humano mergulhado naquela concepção, né, do macro e do micro-universo, né? Então, quando você começa a aprofundar o seu nível celular e já começa a ver as células num nível muito espaçado, aquilo que está entre as células, aquela energia de adesão, né? Energia quântica, de aderindo as células umas às outras, formando aquele grande tecido epitelial, acontece a mesma coisa. O perispírito ele é uma grande massa, né, quintessenciada, que ele faz essa interpolação entre os três corpos, espírito, perispírito e corpo. Então a gente tem que começar a estudar, né? E estudar não é só aprender, falar, é conscientizar o aprendizado, no seguinte sentido: meu Deus, será que como é que isso funciona dentro de mim, né? O que eu estou sentindo agora é a nível perispiritual, essa dor, essa doença, ela está a nível material, como é que está essa fase da minha vida que eu estou vivenciando esse problema, né? Então a gente tem que começar a exercer essa historinha porque é um dos nossos corpos. A gente está vendo aí na internet hoje meninas engravidando sem saber nem que estão grávidas e já estão tendo menino. Olha a falta de sensibilidade ou sei lá o quê, né, sem querer julgar, mas as pessoas não estão sentindo nem o seu corpo. Então, se elas não sentem nem seu corpo, como é que elas vão sentir o perispírito? Como é que elas vão sentir o espírito? Né? Então, assim, nós estamos precisando urgentemente trazer a consciência, né, a espiritualidade para perto da gente. Que é como se a gente tivesse hoje, sei lá, deslocado desses três corpos e vivendo alucinado, né, na realidade. Né? E uma coisa que o Gesiel fala Nós também, que eu estamos achei vivendo. interessante. Desculpa, pode falar. Eu estava lembrando aqui, Jorge, dessa questão que nós estamos aqui, a Federação Espírita começou a falar sobre isso, que é essa questão do aborto, né? Que já está voltando aí novamente, essa briga por querer que a lei permita o aborto. E aí são tantas questões que estão envolvidas que as pessoas desconhecem, né? Uma delas tem a ver com o que nós estamos estudando aqui. Mas prossiga no seu pensamento, porque o aborto vai ficar para outro momento, essa discussão. Pois é, as pessoas, elas não imaginam, Dora, o tamanho da atrocidade, e Divaldo já está falando isso desde o ano passado, né? Trazendo 2024 para as nossas vidas, e 2025,
né? O quanto que a gente vai se responsabilizar pelas doenças psicológicas, porque assim, o perispírito possui os mesmos órgãos que o corpo físico forma. E na mediunidade da psicofonia, há o acoplamento perispiritual com o desencarnado, ajustando a sua organização à do médium. Então, assim, eu assisti na palestra da doutora Lourdes Lima, que eu conversei há pouco lá no Agenda da Reforma Íntima, médica, né, maravilhosa lá de Manaus. Ela deu uma palestra aqui na nossa capital, onde ela fez exatamente esse aporte. Cada órgão que a gente tem aqui no corpo, que a gente está sentindo ele, né, porque ele é mais denso, mais materializado, a gente tem tudo isso no perispírito. A gente tem um coração perispiritual, a gente tem um fígado perispiritual, a gente tem todos os órgãos lá, né? E ainda tem as válvulas dos chakras nos protegendo das nossas agressões inconscientes. Então, olha o tanto de benfeitoria divina para nos proteger. E a gente arrebenta tudo, aí tá aí, adquire doenças, adquire transtornos, né? Porque a gente não tem consciência, não tem Com essa certeza. curiosidade, né? Vamos para frente. Então, nós vamos estudar o perispírito para a gente entender como ele se organiza, quais são as propriedades, a utilidade, a necessidade na nossa organização humana, como o Jorge até já adiantou algumas coisas, quais são as possibilidades que ele nos oferece. Porque, veja bem, todos nós, quer você acredite, quer não acredite, tem um perispírito. Todos nós. Quando a gente dorme, o corpo fica ali dormindo, o perispírito se desloca entre o mundo espiritual, o nosso corpo espiritual, que, como ele diz aqui, é como nós somos percebidos no mundo espiritual. Porque se for só o espírito, só a centelha divina, a gente ia se confundir só com um foquitozinho aceso lá, porque luz própria ninguém tem ainda, né? Então, Deus nos concedeu esse formato de corpo, tal e qual nós temos aqui na matéria, para a gente se reconhecer no mundo dos espíritos. E é lá que a gente encontra o familiar desencarnado e acorda dizendo que viu o fulano e viu como ele era, porque ele realmente está revestido do seu corpo espiritual. E esse corpo, ele é um produto do fluido cósmico universal, desse fluido que preenche todos os espaços, que é a criação divina, que é de onde se origina todos os outros fluidos. O nosso perispírito, ele se origina desse produto. É como se a gente fosse, vamos dizer assim, por exemplo, uma lâmpada. Dentro da lâmpada existe a claridade, que a gente pode pensar ali que seja o espírito. E essa forma de fora da lâmpada, que eu não sei nem como que chama, a gente pode dizer que é o perispírito, que tem uma forma diversa, que aí você pode escolher uma lâmpada bonita, uma lâmpada redonda, uma lâmpada quadrada, uma lâmpada comprida. Esse formato dela, que acondiciona ali a luz, a gente poderia pensar aí como se fosse o nosso perispírito, porque ele se condensa em torno desse fluido, ele se condensa em torno dessa energia, desse foco de luz que é o espírito, para dar forma do nosso corpo. Então, mais uma vez, só para fixar, a lâmpada, a luz que está lá dentro, a gente pode pensar que seja o espírito. Agora, a forma que a lâmpada tem por fora poderia ser aí o nosso perispírito, para que a gente possa ver de formas diversas, de acordo com o que ela foi estruturada. E quando ele disse que é de natureza semimaterial, é porque ele tem que ser de uma natureza que ele una o espírito e o corpo físico. Então, lá na origem, quando ele se acopla ao espírito, ele é completamente fluídico. E à medida que ele vai se agregando à matéria, ele vai se tornando um pouco mais material. Por isso que ele é semimaterial, para ligar o espírito ao corpo, que é uma matéria. Eu não sei se eu compliquei a história ou se clareou alguma coisa para vocês. Mas veja o quanto a gente precisa conhecer esse importante
elemento nosso, esse terceiro elemento, segundo elemento nosso, que é o nosso corpo espiritual. Agora, Dora, existe Vamos uma coisa que... avançando aqui, para a gente... Sim. Perfeito. Pode dizer, Jorge. Não, exatamente do próximo slide mesmo, que você estava falando aí, né? Que dentro dessa parte do corpo fluídico, segundo os sábios pesquisadores da ciência espírita, é composto de 3 espécies de fluido: o fluido elétrico, o fluido magnético e o fluido cósmico universal. E também, considerando pelos espiritistas, a quintessência, né, matéria quintessenciada, matéria 5 vezes mais leve do que a matéria que a gente conhece como matéria, né, do ponto de vista, pleonasticamente falando, material, né? É matéria que a gente toca, né? Não matéria do pensamento, por exemplo. Mas uma coisa que eu acho interessante, que eu não sei se que a gente pode intercalar nessa questão do fluido, é que o Gesiel, ele coloca, né, e vale a pena, que quando os espíritos mais superiores do que a gente, né, em escala, para as pessoas entenderem do estudo, e o perispírito desses espíritos que estão num outro mundo mais evoluído, eles se formam através de elementos do fluido cósmico universal mais sutil do que o próprio fluido cósmico universal, né? Elementos mais leves do que aquela parte do fluido. E nós que estamos num plano mais inferior, o nosso perispírito se forma através dos elementos mais grosseiros dentro dessa escala do fluido cósmico universal, né? Porque o fluido cósmico universal, como a gente está percebendo, através agora, né, daqueles estudos que a NASA está fazendo, através do James Webb, que é um dos maiores satélites hoje de capacidade de altíssima resolução, a gente está vendo que os elementos que estão lá nos livros do Espírito, né, como a Evolução em Dois Mundos, o Mecanismo da Mediunidade, a gente tem muito mais elementos químicos que o ser humano nem conhece ainda, que estão dentro do universo, né, desse fluido cósmico universal, que a gente nem imagina que exista elementos químicos que estão fora da nossa tabela periódica. Então, é nessa razão que ele explica, né, que aqueles espíritos, de acordo com o seu grau de evolução moral, eles modificam esses elementos com maior ou mais ou menos facilidade, com a força da vontade e do pensamento. Então, nos mundos superiores, o perispírito desses espíritos que ali habitam é formado com elementos mais sutis do fluido cósmico universal. E nós aqui, nós formamos nosso perispírito, né, nossa roupa de mergulho espiritual, possa dizer assim, com elementos mais densos do fluido cósmico universal. E assim, sucessivamente, quanto mais inferior, mais o perispírito ele é formado com elementos mais densos. Nós vamos ver aqui nesse estudo justamente essa questão de onde nós formamos o nosso espírito. Mas é importante a gente, antes que chegue lá, rever aqui esse momento, quando ele fala que o perispírito, como corpo fluídico da alma, do espírito, é imortal. Então, não adianta querer tirar a vida, vai eliminar o corpo físico. Porque esse perispírito ele é imortal, mas não é imutável. Quer dizer, ele muda, ele evolui conosco, de acordo com a nossa melhoria, a nossa transformação. Esse espírito evoluído, como o Jorge acabou de falar, um dia foi um espírito grosseiro. E, com certeza, no período que ele foi espírito grosseiro, o perispírito dele também era grosseiro. Não, ele não assimilou de fluidos superiores. Mas, à medida que ele vai evoluindo, ele também vai evoluindo o seu perispírito. Ele também já vai agregando energias mais leves para ele. E aí ele fala de ser um corpo intermediário que tanto participa do fluido imponderável como da matéria sublimada. Quer dizer, é intermediário porque ele está entre o corpo físico e o espírito. Ele está intermediando essa convivência para unir os três. E é um mediador plástico. Isso aqui é interessante também a gente entender, porque esse nosso perispírito, ele atende ao comando da nossa vontade. Isso nós vamos precisar entender, como nós vamos já falar sobre isso. Por quê? Porque ele é um transmissor das vontades da alma.
do ser inteligente, a ação da matéria humanizada ou do corpo humano. E é a sede das sensações que agitam nossas sensibilidades. A gente vai entender isso quando a gente entender como é que ele atua entre o corpo e o espírito, que ele vai justamente, quando fala aqui no mediador plástico, que é o transmissor das vontades da alma, a gente, eu pensei nisso, Jorge, da seguinte forma: um espírito, quando ele quer se apresentar para alguém, numa forma de vida que ele já teve, onde ele possa ser reconhecido daquela forma, pela vontade que ele tem, ele traz para si aquela forma. Ele se molda de acordo com o que ele quer se mostrar. Então, ele é um mediador plástico por isso, porque é possível mudar, como nós vamos ver mais adiante, que o espírito superior ele pode até vir a se mostrar como ele foi numa vida passada, em vidas anteriores, e o espírito inferior pode chegar às condições que a gente vê aí de licantropia, de uma série de outras coisas, tudo porque esse mediador plástico, que é o nosso perispírito, pode se moldar de acordo com as nossas vontades, de acordo com as nossas necessidades. Então, bem aqui, para a gente passar para o slide seguinte, a gente já vai entendendo o seguinte: é imortal. Esse corpo Deus criou para seguir com a gente do momento que ele criou para sempre. Não é como o corpo físico, que é um para cada encarnação. A gente sai dessa encarnação, ele continua conosco. A gente volta para essa encarnação, ele vem conosco. Quantas vezes a gente volta para o mundo espiritual, é com ele que a gente volta. Então, ele é imortal. Agora, com certeza, sempre se melhorando, sempre mudando a sua forma, porque de acordo com a melhoria do espírito, ele também vai se modificando. Aquela questão das auras, né, Jorge, que uma aura enraivecida, embrutecida, negra, quando se chega a um estado de plenitude, tudo ela é radiante, do mesmo jeito é o perispírito, né? Com certeza. Uma coisa interessante que a gente deve passar também para como conteúdo, né, didático, pedagógico, é que o envoltório não é alma, né? Pois não pensa, é apenas uma vestimenta. Sem a alma, o perispírito, assim como o corpo, é apenas a matéria inerte privada, né, personalizada da gente. Mas uma coisa que eu achei interessante você comentar é sobre o mediador plástico, né? O mediador plástico é quando a gente começa a entender, né, estudar, né, o cérebro trino, né, o triuno, né, começa a ler Omid Gozami, começa a ler, né, esses pensadores que são mais espiritualizados hoje na humanidade, né, até os indianos que estão mais avançados, né, a nível de espiritualização, Dalai Lama, essas pessoas todas, o que eles fazem, né? E Kardec, né, que foi o nosso grande pedagogo, grande mestre, grande professor, né, que depois se reveste de um grande espírita brasileiro, né, como o nosso querido Chico, e, e antes já era um druida, né, abnegado pelo bem, né, lá a Gália. A gente vai vendo que como Deus, né, e os espíritos construtores nos colocam, nos dão a permissão dessa plasticidade. Então, assim, esse corpo que nós estamos aqui usando, né, esse corpo que você usa, esse corpo que eu estou usando, que todo mundo usa, é como se fosse uma forma, aquela forma de gelo que te bota para fazer gelo na geladeira, né, no congelador. Aquilo ali, esse corpo é uma verdadeira bênção divina para a gente não esculhambar demais o perispírito. Então, tipo assim, você vai ter um monte de forma aqui, né, a forma da cabeça, a forma do tórax, a forma das pernas, dos membros, ligada aos órgãos, aos plexos, a todos os sistemas neurais, mas o nosso pensamento, ele é fora. O nosso corpo perispiritual, igualzinho aqui, ele é fora, mas ele é sensível. Mas ele está conectado aos chakras para nos dar proteção, as válvulas de proteção, para a gente não sair rompendo tudo. Como você falou, se você começa a pensar ruim, não é o pensamento do seu cérebro que está pensando, é o seu sentimento que é junto com a sua alma
que vem primeiro do que até o pensamento. Então, a gente tem que confundir que pensamento vem primeiro que sentimento. Quando a gente começa a estudar a espiritualidade, a gente sabe que primeiro é o sentimento. Por isso que a gente briga tanto, porque a gente não admite que o sentimento é nosso. É sempre do outro, né? O sentimento é nosso. É ele que estraçalha, é ele que escangalha, né, esse perispírito. E ele só não deforma, e a gente não só vira bicho, vira monstro, porque está dentro dessa forma corporal conectado com os chakras. Porque senão, a gente voltava ligeirinho para a inferioridade, né? Mas é um exercício, né? A gente está acoplado nesse corpo mais denso, que é o corpo físico, o perispírito tentando ali aprender com essas dificuldades materiais, e a gente querendo toda hora romper, né? Por isso que é muito importante a gente respeitar a vida, né? Como você falou, respeitar a vida da gente, porque a gente tem um verdadeiro santuário divino, que é esse molde do corpo físico, protegendo os nossos impulsos inferiores, que a gente sempre jogou no mato em todas as vidas. Então a gente tem que dar valor ao perispírito, dar valor ao corpo, porque é uma forma dentro da outra. É aquela alma, né, inquieta naquele estágio evolutivo primário, que ela vai para todos os lugares que você imagina, mas ela ganha um perispírito. Aí ela se reduz para se educar. E depois ela ganha um corpo para se educar mais ainda, para vivenciar a sua evolução gradativa. Então é isso que a gente tem que começar a perceber e respeitar. E a nossa plasticidade, como você falou, ela é sempre aqui do sentimento, do corpo perispiritual, né, da alma conectada. É por isso que a gente precisa exercer esse mecanismo educativo, né? Então, se a gente tem hoje um pensamento meio desconexo, vamos começar a educar disciplina, 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 para criar um hábito e aí poder aquietar mais a modelagem do perispírito. A gente vê, né? A gente não tem educação sexual, aí você se desregra, você atrás daqueles comensais para você, aqueles espíritos que estão trocando energias, e aí você vai e você desacopla a sua genitália, você fica com aqueles órgãos exagerados, né, no plano espiritual, porque você malbarata o seu órgão genital. Se você começa a pensar, né, sentir errado, você vai exagerando a sua parte do córtex cerebral. Aí você vai provocando hidrocefalias e reencarnações futuras, porque você malbaratou o pensamento, né? Só pensava mal dos outros. E assim a gente vai ter que se educar. E a gente tem um corpo físico e pedir muita vida, né? Para esse corpo físico. Para a gente poder, até o último instante, aprender aqui na reencarnação. É verdade. Então, vamos aqui para o próximo slide, para a gente ver aqui o que ele nos traz de informação. Porque, veja bem, do corpo para o espírito, falando aqui do perispírito, transmite sensações. Do espírito para o corpo, transmite ou conduz impressões. Como ele é um órgão intermediário, então, quando eu sinto uma dor no corpo, quando eu sou ferida no corpo, esse perispírito transmite para o meu espírito essa sensação de dor. E o meu espírito arquiva aquela dor. Quando eu lembro daquela dor e me vem a sensação, sem que eu esteja vivendo o momento, mas parece que eu sinto aquela dor, é porque o meu perispírito trouxe, o espírito enviou através do perispírito essa impressão para o meu corpo. É aquela coisa do limão, né, Jorge? Se eu nunca chupei um limão na vida, eu não sei o sabor. Na hora que eu chupo, que eu sinto aquele sabor, aquela sensação, o meu perispírito levou para o espírito registrou. Quando eu penso no limão, aí o que acontece? O meu espírito, através do perispírito, manda aquela impressão para mim. Eu não estou com limão aqui, mas eu já sinto exatamente, vixe, Maria, o limão é muito azedo, amargo, aquela coisa. Eu sinto como se eu estivesse chupando limão. Por quê? Porque essa energia já foi armazenada e existe esse vai e vem desse corpo intermediário. Então, sensações, o perispírito leva para o espírito. Quando eu lembro dessa sensação, aí é o espírito que manda, através do perispírito, aquela impressão que estava arquivada. São aqueles gatilhos, aquelas situações que a gente vive na vida,
que dispara em nós. Por exemplo, eu vivo uma situação de pânico, uma situação difícil, dramática. Tudo aquilo ali, o meu perispírito mandou para o meu corpo, para o meu espírito. Aquela sensação, ele armazenou. Diante de algo parecido, dispara aquele gatilho e eu começo a sentir tudo como se eu estivesse vivendo aquilo naquele momento. Por quê? Porque o meu espírito liberou através do perispírito e eu estou agora com aquelas impressões. Muitas vezes uma coisa que eu vivi até em vidas passadas. Então, isso para a gente entender, porque a Dona Ivone ela vai tratar aí de questões bem interessantes desses arquivos da alma, para a gente entender como é que isso se dá, como é que ela lembra aqui nessa vida, como é que ela sofreu nessa vida um suicídio que ela teve numa encarnação passada. Quer dizer, tudo aquilo foi armazenado através do perispírito no espírito. Ela sofreu no corpo, agrediu o corpo, toda aquela sensação o perispírito entregou para o espírito. E agora, nessa vida, o espírito manda, através desse perispírito, aquelas impressões daquilo que ela viveu. E aí ela sofre, como ela conta aí, dos relatos dela, desesperadamente, lembrando o que aconteceu, coisas dessa natureza. Também sobre a forma, nós vemos aqui que os espíritos elevados, eles modificam a sua vontade, porque eles já têm conhecimento dessas leis. Então, eles podem, vamos dizer assim, mudar um corpo. Um exemplo bem claro para nós. Os pretos velhos que se manifestam nas reuniões, muitos deles são espíritos elevadíssimos, mas se mostram na reunião de conformidade com aquela experiência de muito aprendizado, muito valorizado. Então, eles têm essa condição de vir de acordo com o que eles queiram ser conhecidos, ser lembrados. Já as entidades grosseiras, aí eles já têm essa capacidade, eles não têm capacidade de modificar para o bem, mas eles conseguem modificar para o mal. Eles conseguem fazer com que os espíritos vivenciem esse processo de zoantropia, que são esses monstros animalescos, da licantropia, do aspecto de lobo. Quem leu lá o livro Libertação, vê lá o espírito ordenando aquela mulher, você é uma loba, você é uma loba, você é uma loba, e o perispírito, naquela plasticidade, se transformando numa loba. Então, existe essa condição de forma, dessa forma do perispírito. Com relação à organização, nós vimos aqui, como nós até já comentamos antes, que ele se organiza com o fluido do mundo onde ele é chamado a viver. O nosso perispírito é organizado com o fluido aqui da Terra. Se a gente for encarnar no outro planeta, a gente tem que desorganizar o perispírito da gente aqui e organizar com o fluido de lá. E aí a gente fica pensando, um ser como Jesus, quando encarnou aqui na Terra, é claro que ele constituiu o perispírito dele com o fluido daqui, porque ele não ia quebrar as regras e as leis de Deus. Mas, com certeza, ele buscou o que existia de mais quintessenciado, porque era o que ele conseguia assimilar. E tem aquele livro do Francisco de Assis, do Miramês, que diz que 4.000 anos antes de Cristo vir, começou um processo aqui na Terra de organização, de retirada de vibrações pesadas para que eles pudessem suportar o peso de uma reencarnação num planeta como esse nosso. E também a questão da densidade, que pode ser quintessenciada ou rarefeita nas almas evoluídas, pastosa ou opaca em almas imperfeitas. Então, tem espírito que desencarna e nem percebe que desencarnou, porque o corpo é tão perfeito, tão igual, tão grosseiro, porque a densidade dele é pastosa mesmo, é opaca. Diferente dos espíritos que já estão evoluídos. Também com relação à coloração, luminosa e brilhante nos espíritos superiores, sem qualquer brilho nas almas inferiorizadas. Eu estou lendo isso aqui para vocês só para entender quanto a gente precisa urgentemente estudar sobre o perispírito. Olha quanta coisa. Não é isso, Jorge? Olha, tem uma... Você falar sobre espiritismo é uma delícia, né? É assim, um assunto que eu peço todo dia, rapaz, quando eu tô lúcido de rapaz, assim, consciente, assim, meu Deus, muito obrigado, mas eu quero estudar e passar
conhecimento, essa coisa para frente para mim. Tem no capítulo 24 do livro Obsessões e Suas Máscaras, que é um estudo da obra de André Luiz, da doutora Marlene Nobre, que tem a correlação com a Ivone Pereira, né, porque ela tem todo esse trabalho, né, todo esse mecenato que o Chico teve, né, a doutora Marlene Nobre ajudou nessa passagem do Chico, é uma amiga, tudo, e a Ivone Pereira tem esse mesmo mecenato do Chico, né, mas a gente às vezes fica com pena da doutora Ivone Pereira, meu Deus, ela sofreu tanto, não mereceu ter nenhuma casa, ter nenhum marido, ter nada, mas a gente sabe que aquilo ali foi um mecenato dela, assim que ela saiu daquela, porque Jesus, né, e os espíritos superiores que nos acolhem aqui, nessa organização, como um governador do planeta, né, e nessa reunião que Eurípides fez com esses 100 médios, né, nesse novo milênio, que vai ter muita coisa maravilhosa para a gente ver, a Ivone Pereira, o Chico Xavier, né, Divaldo, e muitos, Joana de Anjos, toda essa dupla, né, de espíritos, Bezerra, Eurípides, essas duplas dinâmicas que estão trabalhando aí no espiritual e material, eles vêm falando para a gente de coisas assim fantásticas que a gente não tem condição nem de conseguir imaginar tanto de coisa boa. Nesse capítulo 24 desse livro da doutora Marlene, ela fala exatamente da aura humana, que é essas cores que você está falando. E ela fala o seguinte: veja mais amplos esclarecimentos sobre a aura nos artigos de Hernani Guimarães Andrade, sob o pseudônimo de Lawrence Blacksmith, na Folha Espírita, que ele falava, né, com esse pseudônimo. Então, a gente vai ver que vários e vários cientistas, eles já estudavam essa questão da cor da áurea, que tem a ver com a reflexologia do perispírito, que tem a ver com a correlação do seu adiantamento moral. Então, o Barão de Karl Wolfsbach, né, que é um alemão, ele fala que a luminescência que dominou os eflúvios ódicos. Aí ele começa a descrever várias reflexologias. Hoje a gente vê a fotografia Kirlian, né, que tem reflexo da nossa áurea, e ele fala aqui de Darpé, de Albert Rochas. O Dr. Albert Rochas, que é um engenheiro, ele é muito falado nessa parte, né, desde 1907, lá em Paris, onde ele falava do fluido magnético, né, e todo mundo já tem, hoje a ciência já tem um estudo sobre cores, reflexão e luz, e velocidade de luz. Então, assim, por que que o chakra cardíaco, ele exala uma cor verde, né? De alta frequência curativa, que é a velocidade, né, da luz, né? Essa propagação de frequência que gera a cor verde, ela é uma luz de cura e de alto impacto, de baixíssima onda curta, de altíssima frequência. Por isso que o chakra, quando você ama alguém, uma mãe, um filho, aquela energia do chakra cardíaco, ela se desdobra em vários mundos, até em umbrais, né, em locais muito... Porque o umbral está um pouquinho acima aqui da crosta, né? A zona trevosa está um pouquinho embaixo, né? Então a gente pensa que está acima do umbral. A gente está vivendo aqui entre os nossos vizinhos, né? Mas essa frequência de cor que a gente emite através do nosso perispírito, ela tem totalmente a ver com a nossa frequência magnética e nossa evolução moral. Muito interessante isso. Nossa, esse estudo vai suscitar aí muitas reflexões. Então, aqui continuando, ele nos diz, Retorno Ivone nos diz, que Paulo definiu esse nosso corpo como corpo celeste, como um corpo astral, que, segundo os orientalistas, né, é indispensável a alma para os fins da reencarnação. É justamente porque ele é a nossa forma. Tudo que eu vivencio hoje, tudo que eu faço hoje, todas as minhas ações, o registro fica nesse corpo espiritual. Quando eu vou reencarnar, tudo que está registrado nele vai ser muito bem utilizado para a nova forma. Então, se eu destruir esse corpo, e hoje eu estava pensando, Jorge, o seguinte, eu vi um postzinho de uma mãe dizendo que o filho tem ossos de vidro, um bebê já com 11 fraturas no corpo, muita dor e tudo mais.
Aí você fica pensando, Deus errou? Será que essa criatura passou pela minha mente esse pensamento? Será que essa criaturinha se atirou de algum lugar um tempo, se quebrou todinho, voltou com o perispírito todo esfacelado, como tem lá no livro do Memórias de um Suicida, precisou assumir um corpo. Que corpo ele ia formar, se não um corpo quebrado que ele quebrou? Porque é como estava no perispírito. E aí, dor, sofrimento que você não consegue entender, mas que é o registro do passado. Porque lá no livro Memórias do Suicida tem a situação de uma criatura que se jogou na frente de um trem. Estava com o corpo todo esfacelado, ele não conseguia ter raciocínio lógico de nada no mundo espiritual, ele precisava reencarnar imediatamente para juntar aquele corpo espiritual num corpo físico, para formar pelo menos uma forma mais unificada quando ele retornasse ao mundo espiritual, para daí começar o tratamento dele. Então, é justamente isso que ele diz, que é indispensável a alma para os fins da reencarnação, esse nosso perispírito. Porque ele mantém, ele forma e mantém e conserva a própria estrutura do corpo carnal. Então, veja bem, ele mantém, ele tanto forma o nosso corpo carnal, quando a gente vai nascer, como ele mantém e conserva a própria estrutura do corpo carnal, conservando a personalidade detida na carne. Pensamento, vontade, memória, fisionomia, tudo isso fica no perispírito. Além de outras propriedades, como ele diz aí. E que, alcançado o estado de sublimação espiritual, aí desaparece essa necessidade de acondicionar seu espírito nesse envoltório perispiritual, porque ele vai para outros mundos. Mas sempre que ele precisar se reorganizar, ele vai precisar buscar nesse corpo espiritual a forma da Dora de hoje. Daqui a 200 séculos eu quero me apresentar como Dora, eu tenho como refazer esse perispírito, porque os registros estão nele. Então, ele é muito importante para todos nós. E quando se trata da gente pensar nessas deficiências, nessas situações que estão por aí sem explicações, a gente começa a pensar qual foi a causa que originou essa forma dessa maneira. Por que esse perispírito formou esse corpo com essa deficiência, com essa anomalia, com essa dificuldade? Porque, com certeza, ele registrou isso em algum momento. E como ele é forma, ele vai formar o próximo corpo daquilo que a gente estruturou. É verdade, Dora. Nós temos que começar a pensar numa coisa chamada matéria mental. A matéria mental, a gente tem que começar a dar uma importância grandiosa aos nossos pensamentos. Porque a gente tem que saber que eles são muito mais fortes, muito mais eternos do que o nosso corpo como a gente se vê. Muitos de nós, seres humanos, achamos que nós somos um corpo, né, com alguns circuitos eletromagnéticos orgânicos, formado por órgãos, células, tal, que depende da alimentação, da bebida, da água, da comida para viver, né? Aí começam, de repente, quando eles começam a se relacionar com as outras pessoas, elas começam a pensar, agora eu tenho um mundo psicológico, né? Então, eu não sou só esse corpo andando, comendo, dormindo e adoecendo, eu sou algo mais elevado, tenho um relacionamento social. E aí, quando você tem um relacionamento social pleno, tem um corpo pleno, tem um trabalho pleno, ou quando você tem a sensibilidade plena, você vai ver que tem algo muito além de tudo isso. Aí você fica pensando, meu Deus, o que é isso? É a matéria mental, né? E aí, tem um trecho que diz o seguinte aqui no livro da doutora Marlene, que tem relação com o livro com a vida da Ivone Pereira, que é: pensar é criar, e toda criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, e como responsabilidade a consciência que se manifesta, e como a vida e o movimento que se vinculam aos princípios também se permutam. Então, é dispensável analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto àquilo que devemos receber. Por isso que é dando essa troca, né?
A matéria mental, ela vem do nosso sentimento espiritual, ela vem de nós mesmos. Por isso, quando a gente pensa mal, a gente pensa, meu Deus, que ainda nós estamos naquele estágio. A gente pode mudar, a gente pode tentar mudar esse start, né? E a gente tem que começar a dar importância ao pensamento. Pensamento não é algo volátil, fraco, não. Pensamento é a própria essência da nossa alma, né? É a essência da alma, né? Pensamento é vida, pensamento é criação. Então a gente tem que começar que está relacionado ao nosso perispírito, né? Então o Emmanuel ele fala que a mente humana é um espelho de luz. Eu digo até com toda a minha pretensão que é o espelho da alma, né? Porque é, realmente pensamento é o espelho da alma. Como você pensa, como você fala, umas pessoas vão ouvir você falando que sai do seu coração, diz muito a respeito de você, né? Ou de quem você está carregando com você. Acho que eu queria contribuir. Pois vamos continuando aqui. Então, nós vamos ler aqui um trechinho bem interessante que diz o seguinte: consoante o provaram numerosas experiências científicas, ele, ou seja, o perispírito, arquiva em seus refolhos, como que superpostos em camadas vibratórias, todos os acontecimentos, todos os fatos, atos, sensações e até os pensamentos que tenhamos reproduzido através das nossas imensas etapas evolutivas. Referindo-se a esse magnífico envoltório intermediário, explica os grandes mestres da doutrina espírita, como Carvalho, que guarda em si os sinais de seus desenvolvimentos anuais, escreve Leão Denis no capítulo 23º, Depois da Morte. Assim também o perispírito conserva, sob suas aparências presentes, os vestígios das vidas anteriores, dos estados humanos e espirituais sucessivamente percorridos. Esses vestígios repousam em nós, muitas vezes esquecidos. Porém, desde que a alma os evoca, desperta a sua recordação. Eles reaparecem como outras tantas testemunhas, balizando o caminho longo e penosamente percorrido. E aí, no capítulo 8º, de O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o Leão Denis nos diz: no sono, no sonambulismo, no êxtase, desde que a alma se abre uma saída através do invólucro de matéria que a oprime e agrilhoa, estabelece imediatamente a corrente vibratória e o foco torna a adquirir toda a sua atividade. O espírito encontra-se novamente nos seus estados anteriores de poder e liberdade. Tudo que nele dormia desperta. Olha que coisa interessante esse nosso perispírito. Armazena tudo em camadas superpostas, pensamentos, sensações, tudo fica gravado. Quando a gente aciona, eles vêm. E vêm dessa forma, nos seus estados anteriores, completamente. Por isso que esse capítulo foi colocado dessa forma, porque nós vamos ver uma experiência drástica que a Ivone viveu, de lembranças, porque as lembranças que nós citamos no capítulo passado eram vivências assim, as cenas os quadros que eram suscitados pela sua mente, pela presença do Roberto de Canalejas, e também uma volta ao passado. Mas agora ela vai viver um momento muito forte. Eu vou dar um spoiler para vocês. Ela vai reviver um suicídio que ela viveu. E isso ninguém vai colocar nela, não. Está tudo nela. Ela vai trazer à tona. Tudo, todas as sensações, o momento, tudo está nela. Tudo armazenado no seu perispírito. Tudo armazenado ali de forma, no momento em que for necessário se manifestar. E aí ela vai se encontrar novamente nos seus estados anteriores. Aqui diz de poder e liberdade, mas ela vai se encontrar no estado anterior de dor, de sofrimento. Porque, como disse Charles e Roberto, se depender deles, ela não comete mais suicídio. Porque eles vão ficar tocando na ferida o tempo inteiro, fazendo com que ela lembre mesmo para não reincidir.
Às vezes tocar na ferida, eu acho assim, às vezes a pessoa fala assim, rapaz, os espíritos que a gente acredita que sejam inferiores a gente. Será que esses amigos, essas pessoas, ou esses infelizes, né, seja lá como cada um vai falar, né, esses irmãozinhos, esses inimigos, eu acho que os espíritos inferiores a gente, eles têm uma missão inferiores a gente, cada um de nós. Por exemplo, eu posso me achar superior a um fulano, mas de repente eu sou muito inferior a cicrano, né, naquele mesmo ciclo de convivência. A gente nunca vai poder modelar isso, né? A não ser com o amor dos nossos corações, que é o que Deus quer que a gente faça. Porque com pensamento, com psicologia, com filosofia, com sociologia, isso aí é balela, né? Senão Jesus tinha usado tudo isso para ser melhor do que todo mundo. E ele usou justamente o amor para ser o maior de que todos, né? Mas em relação a essa parte da Ivone Pereira, eu tenho cada vez mais certeza, né? Participando desse estudo com você, com a turma, que é uma grande forma que a doutora Ivone teve de e os espíritos inferiores que nos tocam são pessoas que têm grandes missões com a gente, né, para nos tornar melhores. Porque aqueles que sempre estão nos elogiando, que estão sempre nos acolhendo, eles também têm uma missão de amor muito grande, né? Mas aqueles que tocam a ferida, como você falou aí, vão fazer a gente acordar, né? Para a gente mudar o ciclo evolutivozinho da gente. A gente está voltando para o ciclo o ciclo do vício. Aí toca na ferida, adoece, né? Aí, meu Deus, aí. E vai gastando ectoplasma, né? Aí não vai tendo mais a mesma energia de antes, né? Então o vício vai diminuindo de algum jeito. É, vamos só avançar aqui por conta do nosso tempo, para a gente concluir o nosso estudo, que está muito bom, mas tem tempo, né? Então, ele diz: as suas numerosas vidas constituem-se não só com os tesouros do seu pensamento, com as reminiscências e aquisições, mas também com todas as sensações, alegrias e dores registradas no seu organismo fluido. É esta a razão porque, no transe, a alma, vibrando as recordações do passado, afirma as suas existências anteriores e reata a cadeia misteriosa das suas transmigrações. As menores particularidades da nossa vida registram-se em nós e deixam traços indeléveis. Pensamentos, desejos, paixões, atos bons ou maus, tudo se fixa, tudo se grava em nós. Durante o curso normal da vida, essas recordações acumulam-se em camadas sucessivas, e as mais recentes acabam por delir aparentemente as mais antigas. Parece que esquecemos aqueles 1000 pormenores da nossa existência dissipada. Basta, porém, evocar nas experiências hipnóticas os tempos passados e tornar pela vontade a colocar o sujeito numa época anterior da sua vida, na mocidade ou no estado de infância, para que essas recordações reapareçam em massa. Tais recordações podem avançar, abrangendo o estágio no espaço antes da reencarnação, até rever a existência anterior, e sendo o estado de desprendimento aprofundado, tanto no sono natural como nos diversos transes possíveis, no caso, avançará até 2 ou mais existências passadas. Então, relembrar nesse processo de TVP que nós temos aqui, é possível por isso. Porque fica tudo registrado, emoções, sentimentos, tudo. E quando a criatura é colocada nessa condição de relembrar, vem tudo à tona. Quem passou por esse processo sabe como é que é. Tem gente que diz assim, eu não acredito nisso. A pessoa me dizer isso, não é a pessoa dizendo, é você vivendo. E aí não há como negar de maneira nenhuma. Então, é justamente nessa questão do perispírito que está a explicação de tudo isso. Por que, que a gente lembra? Por que, que a gente sofre quando lembra? E só para concluir aqui, Jorge, depois a gente conclui a nossa fala, ele nos diz também, o Gabriel Delano, no capítulo 7 da sua obra Reencarnação, que sobre essas experiências de renovação de memória, ele diz, é lógico, pois, prosseguir a regressão da memória para além dos limites da vida atual de um paciente por meio da ação magnética. Sem dúvida, os resultados não são sempre satisfatórios,
de vez que nem todos os pacientes se acham aptos a fazer renascer o passado. Isso se deve a causas múltiplas e a principal resulta, ao que parece, do que se poderia chamar de densidade espiritual, isto é, imperfeição relativa desse corpo fluídico, cujas vibrações não podem achar a intensidade necessária para ressuscitar o passado de maneira suficiente, mesmo com o estímulo artificial do magnetismo. Então, durante o estado de sono ordinário, essa alma que se exterioriza temporariamente do corpo, ela se encontra momentaneamente em condições favoráveis para que o renascimento do passado possa produzir-se. No mundo espiritual, ela lembra com facilidade. Pode suceder que essa renovação seja acidental, como em relâmpagos, no estado normal. Que aí a criatura assiste, revive as imagens antigas, aquelas impressões de que já viu cidades, paisagens, coisas dessa natureza. Em outras ocasiões, podem ocorrer para as recordações afloradas do passado, que não apenas os espíritos superiores encarnados ou não se acham na situação de lembrar algo das próprias existências percorridas. Então, aqui ele finaliza dizendo para nós que é possível, sim, recordar o passado, existem métodos, já existe estudo sobre isso, mas tem pessoas que você não consegue fazer aquela regrida, de maneira nenhuma. E está muito ligado à sua densidade espiritual. Essa criatura, ela pode estar tão adormecida interiormente que ela não tem interesse de buscar o passado. E isso, muitas vezes, para ser feito, é feito com auxílio de entidades maiores. Mas ela mesma não libera essa condição. Então, aqui eu encerro esse estudo, passo a palavra para o Jorge concluir, porque com as informações que ele queria colocar sobre o que foi lido, porque nós estamos já no nosso tempo, praticamente. Duas coisas que eu queria falar rapidinho, era tentar ser rápido, era que naquele artigo, A Jovem Cataléptica da Suábia, né, que está na Revista Espírita de janeiro de 1866, onde Allan Kardec afirma, né, de maneira seguinte, sobre o perispírito, que é o nosso assunto, ele diz o seguinte, Allan Kardec, ela vê os que estão mortos, e ela vê os que estão mortos. Assim como ainda resta alguma coisa, o que ela vê? Não pode ser o corpo que ela não mais tem, contudo ela vê como uma forma humana o que ela tinha em vida. E o que ela vê é a alma revestida do seu corpo fluídico, que é o perispírito. E assim, hoje, aqui, né, nós estamos em setembro de 2023, né? Nós somos aqueles seres humanos que estão vivenciando o início do primeiro século do terceiro milênio. Olha que atraso, né? Mas, ao mesmo tempo, temos já já a gente vai poder viajar no tempo, já já a gente vai ver os portais intergalácticos, eu tenho certeza disso. Eu nasci quando eu fui fazer um curso de letras na UES, lá em Fortaleza, eu fiz a viagem do tempo, a professora quase me reprovou, doutora. Mas assim, falando de perispírito, uma coisa que eu acho interessante a gente dizer é que realmente hoje nós já temos no meio da engenharia um scanner 3D. Esse scanner você compra hoje pela internet, você chega no ambiente e você passa ele, né, circula no ambiente, depois você leva para o computador e aquele scanner ele reproduz todo aquele cenário, casa, prédio, praça, na mais alta perfeição. Esse scanner 3D, ele é produzido com a mesma inteligência vetorial, né, a teoria das cordas, que hoje nós estamos descobrindo com a física quântica, e hoje é a realidade. Então, esse scanner 3D é nosso perispírito. Ele grava tudo, ele é sensível a tudo. Ele é parte do fluido cósmico universal, aquele grande fluido, né, que é formador das galáxias, que é a própria áurea divina, né, que vai formar os corpos. Então, está todo mundo entrelaçado, micro, macro, universo. E a gente vai começar a perceber isso de uma forma muito mais clara, né? Por isso que está aí a nossa necessidade da gente poder educar os sentimentos. E três coisas que eu queria deixar aqui no finalzinho, que é renovação moral, reforma íntima e exercício constante no bem. Se a gente não começar a praticar essas três coisas, meu amigo, aí a loucura é grande. E o perispírito se desmodela.
Muito bem, pessoal. Era isso que a gente queria trazer para vocês, de introdução desse capítulo, Arquivos da Alma, porque, como eu disse, a dona Ivone vai falar da experiência que ela considera como tendo sido a mais dolorosa da sua vida. E para a gente não achar que é fantasia, para a gente entender por que isso aconteceu, porque, como se dá, como é que ela consegue lembrar, como é que essas vivências chegam e tudo mais. E isso se explica pelo perispírito. É claro que o que nós falamos aqui não deixou vocês sabedores do que é o perispírito, não. Deve ter aberto aí uma curiosidade para se estudar perispírito. Vamos estudar. Existem obras para isso, a Gênese trata disso, obras póstumas trata disso, o Livro dos Espíritos trata disso, e existem obras especiais, como o Jorge colocou aí, que trata exclusivamente do perispírito, e é leitura urgente e necessária para a gente se compreender, se entender, e saber exatamente quem somos, quem é esse ser tão complexo que Deus colocou aqui na Terra. Então, espero que vocês assistam esse vídeo até o final, pensem bem sobre o que aqui foi colocado, qualquer dúvida, coloquem lá no grupo. A gente vai ter o nosso momento de socialização, mas daqui até lá a gente vai conversando. E vamos encerrando aqui, desejando a todos uma semana de muita paz, de muita harmonia, de muita tranquilidade, de muito estudo também. E vamos agradecer a Deus, sempre, sempre. Lembrar de agradecer ao nosso Pai por tanta coisa boa que nos acontece. Parar de olhar só as coisas ruins que acontecem, começar a perceber quanta coisa boa nós temos em torno de nós e agradecer. Agradecer a Deus, agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer à espiritualidade amiga que está sempre nos acolhendo, nos amparando, os nossos guias amigos, nossos anjos de guarda, que estão ali atentos às nossas necessidades e lembrar de pedir ajuda, porque muitas vezes não damos conta de nós mesmos, então vamos pedir a ajuda de Deus. Ela não nos vai faltar nunca. Então, muita paz a todos e até a próxima segunda-feira, quando estaremos aqui continuando com o nosso trabalho. Tchau para vocês.